Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, uma excelente boa noite! São agora 18 horas e 37 minutos, horário de Brasília, do dia 27 de novembro de 2018. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money, e venho trazer para vocês a partir de agora o fechamento do mercado, o fechamento do Ibovespa, com as notícias relevantes aí no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o melhor que a Bolsa tem a oferecer. Galera, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. E já vamos, já de antemão, a gente começar, a falar aqui a respeito do que rolou no dia de hoje, a fazer os nossos compartilhamentos sagrados. Sim, pessoal! Assim como eu estou compartilhando aqui nos grupos nossos aqui de investimento, a galera que adora entrar e frequentar aqui o nosso espaço aqui no Facebook da Mais Money. A gente também tem, só para lembrar, o canal do YouTube, tem a minha página e temos aí um acervo muito bacana já de vídeos a respeito de educação financeira e investimentos, não só falando de renda variável, mas que também aborda a renda fixa. Então se delicie com os conteúdos, e se sentiu que faltou alguma coisa, fique extremamente à vontade de deixar ali o seu comentário ou sugerir algum vídeo. A gente traz aqui o conteúdo para ali orientar não só você, mas a todos, porque a sua dúvida será muito provavelmente a dúvida de algum outro investidor ou alguma pessoa que queira e fica sem graça de colocar e de perguntar, de deixar aqui. Lembrando sempre que o canal é totalmente de vocês. A gente aqui foca muito nessa questão de entregar conteúdo, de deixar vocês a par do que está rolando, de evitar algumas armadilhas que os investimentos e até instituições financeiras, algumas coisas, alguns profissionais da área colocam. A gente está aqui para trazer esse suporte, então fique extremamente à vontade em trazer conteúdos ou até mesmo expor as suas ideias, para que a gente venha desenvolver cada vez mais e melhor essa nossa página aqui, beleza? Isso aqui é muito de coração que a gente faz para vocês, galera. Então não deixe de compartilhar, um amigo que vocês tenham conhecido, que se interesse, alguém desconhecido também, mas que vocês queiram compartilhar e vejam que isso aqui é uma boa, é uma alternativa diferente do que vocês habitualmente veem aí de conteúdos entregues voltados a investimento. Fique à vontade, grande Gercinho! Muito boa noite, Julinha! Um beijo no coração, boa noite, meu amor! O som está bom? Dê o seu confirme, amo você! Obrigado pela participação. E assim, galera, vamos aí agitando o nosso mercado. We are live! Vamos agitar agora, galera. Boa noite, grande tia Márcia. Seja bem-vinda aí ao nosso fechamento. Muito feliz de você buscar aí esses conteúdos e também prestigiar aqui. Beleza, galera? Vamos já falando diretamente agora dos números, porque eles não mentem, pessoal. E a gente teve um fechamento hoje, Ibovespa fechou aos 87.891,18 pontos, mais 2,74% de alta, com um volume de 14,86 bilhões, um volume que eu considero fortíssimo, um volume bacana, mas pode ser melhor, poderia ser 16, 20, claro, mas 14 já é um volume muito bom, e principalmente se falando dessa virada de mesa, essa virada de jogo que a gente teve no Ibovespa no dia de hoje. Tudo que estava ruim, mas ficou bom? Não. Lá fora continuou o mesmo esquema. Aqui é que, como eu havia comentado na abertura, se você não viu, assista e confira no replay, que eu comentei a respeito de dados que saíssem aí positivos relativos à cessão onerosa, poderiam mexer com a Petrobras, poderiam mexer com o mercado, coisas relativas à Previdência, um viés um pouco mais brando, mais suave, mais tranquilo, mais positivo. 86.200 era uma barreira importante, a gente precisava romper para engatar melhores números, e aí a gente tinha 86.800, 87.300 e 87.800 pontos. E se a gente fechasse dentro dessa margem de 87.300, 87.800, dentro desse vão a gente poderia ensaiar uma recuperação. Então, galera, a gente
conseguiu, né? Tivemos aí essa belíssima alta, o dia que ficou modorrento até o horário do almoço, e ali depois do meio-dia as coisas começaram a fluir um pouco mais, o mercado tomou uma direção um pouco mais firme para cima, apesar de 2 horas da tarde ainda ter ficado um pouco mambembe, alguns ativos estavam não vai, a Vale que queria, mas não foi, acabou no fundo no final. A gente viu aí outros papéis de siderurgia que estavam também alguns abandonados, começaram a sair a recuperação. Cielo tentou melhorar, acabou afundando. Entre outros ativos que eu poderia citar aqui, anos e anos para vocês que ficaram aí oscilando fortemente. Mas tivemos também alguns papéis que acabaram fazendo performances bem interessantes. O caso da B3, que deu uma boa recuperada, subiu bem. Magazine Luiza, Smiles, Copel, as maiores altas do índice. E para trás, a gente viu aí a Suzano, havia comentado ela de manhã, ela acabou segurando um pouquinho a onda, mas falando graficamente só daqui a pouco que a gente adentra nessa parte, fala de altas, de baixas, de maiores volumes e mais negociadas. Agora é hora da gente falar aqui literalmente de o que rolou para que a gente tivesse um dia muito bacana. E foi diretamente focado nessa questão de sessão onerosa, o Eunício comentando de que havia uma movimentação, um viés mais positivo, mas já de manhã já tinha dado uma azedada no caldo, mais ou menos próximo à hora do almoço, com notícias aí falando da questão do adiamento da votação da sessão onerosa. Isso aí deu uma pesada na Petrobras no início da brincadeira. Depois ela começou a absorver, começou a olhar com viés, bom, se adiou e começaram a falar que seria votada amanhã, dentre uma desses burburinhos de mercado que soaram, de que haja votação amanhã e até o final da semana ela sai. Poxa, se eles adiaram assim para mais um dia ou mais 2 dias, é porque temos possibilidade sim de ser aprovado. E aí veio suave, sorrateiramente o viés mais positivo, caminhando, até que a gente realmente entrasse numa pressão bacana. E quando a gente conseguiu ali engatar dos 86.800, passados 87.300, aí o mercado deu aquela respirada, falando, não, hoje é de alta e vamos para dentro, agora vamos comprar, e começou as coisas a rodarem melhor. Os ativos de baixa começaram a diminuir, os de alta começaram a impulsionar mais. A gente acabou tendo aí um pregão bem bacana. E também um destaque, obviamente, a gente não pode deixar de agradecer ao nosso saudoso Banco Central, que entrou fazendo o leilão aí depois da disparada. A gente já vinha comentando essa disparada aí direta do dólar. Já vínhamos rodando de mais de 5 altas aí consecutivas, nos últimos 5 dias 4,75 de alta para o ativo, não era pouca coisa, e aí acabou com que o Banco Central agisse e agiu e auxiliou bastante. O dólar despencou 1%, 3,87,7 na venda, e o contrato futuro aí de dezembro recuando 1,61 para 3,87,5. Então ajudou bastante. Boa noite, Adriano, bem-vindo aí ao nosso fechamento, campeão. Jute-se, sente-se, aproveite, meu camarada. E tendo dúvidas, como eu sempre comento, fique à vontade aí para perguntar, campeão. Então a gente teve esse auxílio, a questão da sessão onerosa que pode vir a ser votada, só espero que se torne novela, que vote logo amanhã em fim de papo, que a gente já tem dia para aproveitar, e que estoure os 26h30 e vamos embora para dentro com vontade desse papel, porque chega de murrice, chega e vamos dar uma distância dos 23,91, que era aquele suporte, abrimos um espaço bacana hoje, vamos para 25,53. Tivemos a questão da sessão onerosa, pesquisas aí que falam, vamos dizer, quase como boca de urna, né? Um bate-papo dizendo que haveria aí uma propensão maior a que a Previdência, essa reforma, seja aprovada, e aí pode se ampliar um viés de que ocorra a votação esse ano. É só a questão de ajustes com relação à idade mínima que ainda permeiam a mente daqueles que podem influenciar na questão do voto, e pesa-se o voto. A gente está falando da galera lá voltada no Congresso. Então a gente teve essa notícia também, isso gerou um impacto bacana,
Então, tudo que a gente precisava aqui interno rodou. Lá fora a gente não teve nenhuma mudança, nenhuma alteração, tanto que a gente está falando aí dos mercados internacionais, eles nesse momento, a Europa ela já fechou e fechou em baixa. DAX fechou a 0,40 de queda, FTSE 100 na Inglaterra 0,27 de baixa, CAC 40 da França 0,24 de queda e o Eurostoxx 50, eu sempre comento aqui, representa esse conglomerado da União Europeia, das bolsas lá, uma média, fechou aí com 0,20% de baixa. Nada gigante, mas fechou em queda. Enquanto que os mercados norte-americanos que estavam negativos e bem na parte da manhã, estava falando de quedas aí de 0,80, 0,90 no início do combate por lá, as coisas melhoraram. Estamos aí com Dow 30 rodando positivo 0,32%. Estamos aí também com S&P 500 0,29% de alta e Nasdaq 0,02% de alta. Eles já estiveram melhores, perderam um pouquinho de força agora, mas ficou positivo. Bom, S&P 500 VIX, índice do medo, ele deu uma reduzida da alta que estava de manhã, passou para 0,32% de queda, que demonstra aí para o que estava, né, uma propensão suave, mas uma propensão à tomada de risco, e isso é bacana, a gente gosta, a gente agradece, e os emergentes aqui ficam felizes da vida. Falando aí com relação ao ouro, caiu, né, se a gente vê o ouro caindo, a gente tem aí diretamente uma questão de que a galera está começando a olhar com melhores olhos. Márcio, estamos engatando uma tendência de alta louca no Ibov? Não, galera, calma, sem desespero. A questão é que a gente tem, óbvio, uma propensão maior à compra, ainda mais com uma formação gráfica que se revelou no dia de hoje, mas tranquilidade, parcimônia e canja de galinha, faz mal a ninguém. O ouro caiu 0,77, está aí batendo seus 1.219 dólares e 30 centavos. O petróleo que ficou negativo, sambando, nesse momento rodando aí ligeiramente positivo, tanto o WTI referência nos States quanto o Brent referência na Inglaterra, os dois estão aí a 0,23% de alta, WTI a 51,75 e o Brent a 60 dólares e 70 centavos. Então, as coisas estão rodando aí, dando uma arrumada, né? Deu uma azeitada na casa e eu vejo isso aí como algo bem bacana. Agora, entrando na questão do que a gente teve de dado norte-americano, foi um dadozinho só de leve, também isso ajudou bastante a dar uma desafogada no nosso mercado. O dado saiu 1h da tarde, foi um dado de confiança do consumidor que deu uma queda, veio abaixo da previsão, abaixo da estimativa, veio 135,7 ante 136,2, e aí depois desse momento a gente começou a dar uma caminhada. Por quê? Por que isso aconteceu, Márcio? Diga-me! Aconteceu o seguinte, à medida que a confiança do consumidor caiu, e demonstrou esse número aí, e é um dado relevante para o dia de hoje, que a gente estava já com uma ausência de dados, uma saudade de ter um dado norte-americano para dar um vucu-vucu, um movimento no mercado, foi o que causou hoje. E a questão da confiança do consumidor, ela traz uma questão dos investidores olharem para a questão da taxa de juros norte-americana, que aí está chegando dezembro, vai começar aquela briga, vai aumentar a taxa de juros, vai reduzir a liquidez mundial, os mercados norte-americanos podem ir bem, o dólar pode subir, a gente deve entrar numa tendência de queda. Se a taxa realmente aumentar, a gente tem tudo isso que eu falei com grande chance de ocorrer. Agora, se os dados norte-americanos não apresentarem números muito bons, fantásticos, excepcionais de melhoria na economia, a gente pode sim ter um cenário de que a taxa de juros não aumente. Atualmente a gente tem uma propensão maior. Vamos botar aqui numa relação aí, seja batendo aí 70-30, 80-20, mais para 80-20 aí de aumento, de acontecer. Agora, se começar a sair alguns dados que não são muito bons, isso pode levantar os ânimos de nós aqui e de outros países que precisam, digamos, de taxas de juros norte-americanas baixas para que os investidores aportem recursos aqui, porque eles buscam maior risco, em busca de maior retorno, e a gente aqui é um mercado volátil, a galera gosta disso para buscar um dinheiro no curto. A gente poderia aproveitar essa onda. Então, por causa disso, por causa desse dado, depois de 1 da tarde, auxiliou também a gente dar uma engatada no dia de hoje.
Agora, a gente entrando no campo dos investidores estrangeiros, o saldo dos investidores estrangeiros, eu sempre venho comentando, sempre que eu tenho esses números em mão, eu trago, eu perturbo e eu venho falar de novo. O saldo dos investidores estrangeiros ampliou, pegando aí a sexta-feira, o Black Friday, a galera continuou metendo o pé, saíram fora com mais um percentual de mais uns 400 milhões aí de reais. Chegou um montante esse mês de 4,1 bi só nesse mês de saída de capital estrangeiro da nossa bolsa, totalizando, se for pegar o ano todo, 10 bi. Eles retiraram 10 bilhões de reais do nosso mercado de ações. Então essas altas aí, por isso eu peço cautela. Essas altas são maravilhosas, eu fico feliz da minha vida que a gente melhora as projeções e as propensões aí, as estimativas de que possa dar continuidade. Mas enquanto o investidor estrangeiro estiver pesado na venda como está, nesse mês e no ano, galera, a gente tem que olhar com um pouco de pé atrás, porque eles adoram puxar tapetinho. E aí, se realmente as coisas não rodarem, se não tiver os ajustes fiscais, as reformas da Previdência saírem esse ano, sessão onerosa saindo como a gente quer, se a guerra entre China e Estados Unidos azedar nesse final de semana, se o Trump botar os 267 adicionais bi lá, taxar, botar a taxa de 25%, aloprar tudo, aí o caldo fica feio para o nosso lado. Então, isso precisa ser olhado com muito cuidado, com muito carinho. E na mão de compra, quem está na mão de compra? O institucional e o pessoa física, comprando praticamente tudo que tem direito, tomando quase essa ponta de venda dos estrangeiros. Sempre quando tem isso, putz de grilo, não é bom. Então, atenção, tomem cuidado. Vocês que me acompanham, espero que não estejam comprados altíssimas, aproveitando day trades, aproveitando swing, quer seja aí com os analistas que vocês confiam, os profissionais de investimento que vocês têm. Se vocês não têm, me procurem, não tem problema, estamos aqui de braços abertos para recebê-los e tornar vocês investidores mais, que não só com questão de indicações, a gente também trabalha o mental fortemente, porque isso aí não adianta. Pode ser entregue a melhor estratégia para você. Repito aqui, se você não tem uma mente preparada para ganhar dinheiro no mercado de ações ou para ganhar dinheiro com quaisquer coisa que você faça, você fatalmente vai se sabotar e vai fazer o que é bom ou o que é muito provável de acontecer, não acontecer. Beleza? Então, quem quiser, manda um messenger aí, a gente troca ideia e vocês entram aí para Investidores Mais comigo, acompanhando o pregão direto, tirando dúvida e recebendo as indicações e principalmente o trabalho mental que a gente faz aqui, que é o grande pulo do gato, grande jump the cat, galera. Então, entrando aqui agora na parte de maiores altas, baixas, volumes mais negociados e os gráficos, vamos aqui falando diretamente os maiores altos. Aqui a gente teve Copel dando uma paulada, né? CPLE meia dúzia, foi a 31,91, deu uma belíssima disparada. Márcio, o que pode acontecer com esse ativo? Aonde ele pode parar? Lembrando de um último pico que a gente teve em 1 de outubro de 2016, a gente viu o topo dele em R$ 33,76. Então, tem espaço ainda para aqueles que gostam, que curtem o papel, tem condição de fazer mais. Ela chegou no topo hoje a R$ 32,49, deu uma recuada, foi a R$ 31,91 no fechamento hoje. Então, ainda poderia chegar a R$ 32,60 e aí depois disso, se rompesse, pode bater ao pico lá de 2016, que eu falei de 33,76. Agora, só atenção, era uma questão de uma puxada forte dessa, depois de um canal de alta longo que ela tem, isso ser um momento de exaustão, de cansaço, aquele último suspiro antes de realizar. Então, fiquem bem atentos aí para evitarem comprar no topo, fazer a mão inversa, né? Vai comprar na alta para vender na baixa. Aqui não. O investidor mais, a galera que me acompanha, não vai fazer essa arte, não. Magazine Luiza, R$ 168,67 Black Friday, fazendo bem aí. O ativo querendo fechar um gapzinho que estava na faixa de 170. Vamos ver se consegue. Conseguindo aí passar de 170,20, 170,30.
pode correr aí para o último pico que a gente viu esse papel fazer na região de R$ 173,90, R$ 174. Então tem espaço ainda para caminhar. Vinha engrossando o caldo, vinha começando a chamar a venda, conseguiu recuperar bem. A gente está no limite da média de 8, cruzar a média de 20 de baixo para cima, ou seja, para retomar a tendência altista. Então vale olhar com carinho esse papel, somente amanhã, ver o que ele vai fazer. Se realmente der uma caída, der uma azedada, a gente volta a tendência do papel de entregar, né, tudo que tem direito. E aí poderia, numa questão de perder a região de R$ 164, chamar uma queda aí para voltar até a faixa de 159. Então vamos ficar de olho. Esse ativo tem boas oscilações e hoje foi uma das maiores. Vendo aí, sua boa recuperação foi a 42,25. O ativo já fechou o gap, pediu passagem, deu sequência e aí está no momento em que é o seguinte: se a gente conseguir engatar e continuar esse rompimento, essa faixa de 42,50, 42,70, a gente pode chamar, dar continuidade dessa recuperação até uma região de R$ 44, pessoal. A gente conseguiu dar a cruzada de baixo para cima, a média de 8 cruzou a média de 20, a gente tem potencial para mais, vamos ver. Até então, depois que o ativo se arrebentou, foi parar em R$ 30, ele vem ensaiando boas recuperações. Ele estava meio agarrado naquela região ali de 38, 39, conseguiu desgarrar. Ontem foi um pregão bem definido para ela, ela subiu, caiu, fez tudo que tinha direito, mas hoje ela deu uma definida boa para cima. Vamos ver se ela mantém esse fluxo. Com relação a B3SA3, uma das maiores altas aí, o ativo foi fechar em 28,06, fechou no topo, lá na crista da onda, e se romper aí a região de 28,10, pessoal. Se romper essa barreira de 28,10, a gente está falando de abrir espaço para o infinito e além. Já dizia no Toy Story, a gente consegue ganhar fôlego para 28,50, depois R$29 e quem sabe até jogar a parte de R$30. E aí vai depender do nosso Ibovespa bater topo histórico, romper topo histórico. Lógico, tem potencial para isso tudo, B3 e Ibovespa. Mas a questão é, vai romper os 28,10 e engatar isso tudo, ou vai fazer topo duplo e vai azedar e querer entregar a paçoca amanhã? Vamos ver como que ela vai se comportar, o que ela vai fazer. Essa questão aí de 28,10, essa resistência interessante, se conseguir romper, muito bom, como eu já comentei, 28,50, R$29. Se não aguentar esse tranco, tem espaço para cair até 27,50, sim, no sopro, no suspiro. Então, olho, atenção, porque ao mesmo tempo que tem uma grande projeção de dar continuidade, se vir a perder, principalmente aí na questão, dependendo de como a gente veja esse dia de amanhã, se não tiver nenhuma azedada externa e as coisas aqui internas se mantenham positivas como foi, a gente tem aí um caminho bacana. Se azedar, você já sabe onde pode ir, 27,50, e se perder mais aí, a gente pode voltar praticamente aos 26,70 e 26,50, 26,30, que foi a mínima que a gente teve no dia de hoje. Agora, Petrobras aí, uma das maiores altas no dia de hoje, o ativo 25,53 bateu seus 5,27 de alta, a média de 20 deu uma riada, foi para R$26, então a gente tem uma resistência forte chegando aí. E se Petrobras, que foi 25,70 no melhor momento do dia de hoje, eu havia comentado ela na abertura, falado desses pontos, a gente tem essa resistência em 26 prata, já não é mais 26,30. E se a gente conseguir esse rompimento de 26, vamos para onde? Aí a gente vai para 26,30. Se passar de 26,30, aí a gente engata para 26,50 e até mesmo a região de R$27. Campo de baixa, a gente tem aí para Petrobras, se der alguma azedada, sessão onerosa, der ruim, der algum problema, a gente tem o suporte primeiro na faixa de 25,15, que se perdido, leva a gente novamente para a região de 24,30 e depois 23,91, que é o último suporte forte, recente que a gente tem aí no papel. Com relação a Vale 3, Márcio, fala para mim, o que aconteceu com essa Vale? Mais um dia de salseiro forte, o ativo vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, diz que vai, não vai, diz que não vai, mas depois ele vai. E aí? É o segundo dia de volatilidade forte o papel.
mas há de se convir que ele vem segurando bem a onda em 2 dias de queda de quase 10% do minério de ferro e brigas de Estados Unidos e China se intensificando. Então, não é de todo ruim, não. Estamos ali colados na média de 200, respeitando, fechando coladinha nela mais um dia. Fechou a 49,92, a média de 200 está em 49,90. Então, se a gente mantiver essa região de suporte bacana, mesmo com oscilação... boa noite, Cizinho, bem-vindo aí ao nosso fechamento, campeão. A gente tem espaço para engatar uma recuperação e aí a gente já começa a marcar alguns pontos bacanas. Se a gente conseguir romper R$ 50,50, a gente vai a 51. Se passar de 51, a gente vai a 51,80, onde é uma barreira bem bacana, que se vier a ser rompida, engata para 53. Campo de baixa é R$ 49,00, ponto final. Perdeu, azedou. 48,50, 48, 47, 70, aí o caldo fica mais feio, mas vocês precisam ter esses pontos em mente, ok? Com relação às maiores baixas aí, falando de Suzano hoje deu um vai não vai também, né? Fechou com 2,32 de queda, disse que iria mais quando atingiu os 36,51, acabou segurando um pouquinho a onda ali, perdeu os 36,80, poderia chamar mais queda até a região de 36,20, não chamou. E também poderia, na questão de romper a barreira de 37,50, 37,60, engatar mais. Foi a 37,71, também não engatou. E estamos da seguinte maneira, só para vocês terem uma ideia do enrosco que ela está. Média de 8 em 37,66, média de 20 em 37,12. Ela fechou em 37,01. Tá coladinha aí. O fato é que a gente teve o corte de baixo para cima, na média de 8 sobre a média de 20. Começamos a entrar em um canal que pode gerar compra, mas que no dia de hoje não deu essa confirmação. Então vamos ver se amanhã, se o dólar vir a aumentar, ela pode ficar no cenário melhor se o Banco Central não intervir. Enfim, tem alguns fatores que podem mexer. Falando da questão de dólar, vamos falar de Gol também, né? Eu gosto desse papelzinho. Gol hoje fez também um AUEzinho, né? Ela ficou a 20,80, duas barreiras, essas duas pontas, como suporte e resistência. Se vir a romper essa região aí de R$ 20,85, a gente pode engatar para 21,30 e depois até 21,70. E campo de baixa, se a gente perder os 20,25, não é muito distante não. A gente cai para 19,90, onde a gente teria aí uma ponta bem importante de suporte que definiria os rumos do ativo aí para um espaço grandezinho de tempo que poderia levar esse ativo para uma queda até uns 17, 18 reais. Para cima, passou ali da região de 21,80, 22, 22,30, onde foi aí o último topo que a gente viu, né, bem recentezinho, não estou nem falando dos 22,65, falando do 22,30, que se rompido leva 22,65, depois pode encaminhar para 23,29. Maiores volumes do dia, galera, a gente teve aí Petrobras 2.261 milhões de reais. O ativo fez aí um volume gigantesco, um volume forte, um volume bem bacana. Fazia uns dias que a gente não viu um volumezinho tão interessante quanto esse, mas fico feliz, fico contente que a gente tenha tido um bom volume. Isso demonstra que, mais uma vez, a gente tem potencial aí para engatar, para fazer números melhores. Estou sentindo falta do meu companheiro Alexandre Wolfbier. Falei com você, eu convidei você, meu camarada. Quando você assistir essa live, manda o seu comentário e a gente fala aí a respeito do mini dólar e mini índice que você tinha perguntado ali, desafiado. Não esqueci, campeão. Aguardo você, quando você assistir, deixe seu comentário aí comigo. Você não está comigo agora, mas eu sei que você vai assistir depois, campeão. E com relação a Gol, a gente tem esses pontos aí interessantes. Agora voltando aqui, que eu tinha me perdido por alguns segundos para perturbar o Alexandre, voltando aqui a questão do volume, a gente teve a Vale com 1.273 milhões de reais e a Itaú fechando aí o top 3 com 606 milhões de reais. Entrando nas mais negociadas, a gente teve Petrobras, 69.009 negócios, Itaú, 52.637 negócios e Vale Ordinária, 48.058 negócios, galera, fechando aí o top 3 também. Falando de um papelzinho que eu tinha comentado na parte da manhã,
Banco do Brasil. A gente viu aí o ativo fazer fundo novamente na região de 43,65, se torna um suporte bem interessante para o papel. E na questão dela conseguir romper a região de 45,50, 45,60, a gente pode ver o ativo ganhar fôlego para a região de 46, 46,30, o que seria bem bacana. Campo de baixa, perdeu 43,65, vai chamar a venda até a região aí de 42,90, onde está a média de 20. Não é uma queda forte, mas dentro aí num day trade pode dar um caldo bem bacana. Um ponto interessante é que a alta de hoje quase que engloba toda a queda que a gente teve no dia de ontem. Então a gente fica num ponto aí bem interessante para ver se a gente vai ter esse potencial de reversão para alta ou se foi literalmente só uma briga de cachorro grande e amanhã a gente define o que vai rolar para Banco do Brasil. Beleza, pessoal? Eram essas as informações para passar para vocês. Muita gratidão por vocês estarem aí assistindo ao vivo ou você que assiste no playback nos nossos canais aí no YouTube, LinkedIn, Facebook, na página da Mais Money no Facebook, ou pela minha página mesmo, ou entre os grupos aí que a gente passa, que a gente compartilha. Muito grato e deixe seus comentários, curtam a nossa página e cada vez mais ampliem essa rede para rumo juntos nessa jornada de educação financeira e investimento, possamos atingir mais e mais pessoas. Ok, galera? Grandíssimo abraço a todos. Até amanhã na abertura às 9h30 da matina, com o que pode acontecer ao longo do dia, algumas projeções interessantes para vocês, para que vocês fiquem já tranquilos e serenos para o longo do dia do nosso mercado, aproveitando o melhor que ele tem a oferecer, ok? Grandíssimo abraço a todos e aquela tradicional saudação. Tchau!